ZYJ 232, 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. Começa agora a Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. Pedaleira no ar, eu sou Cíntia Duarte e você fica conosco até às 18 horas. O Pedaleira é um programa exclusivamente esportivo e o nosso trabalho é promover a cultura do ciclismo e da qualidade de vida através do esporte. Você pode acompanhar e participar. Participe do nosso programa enviando comentários pela live ali no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. Esperamos a sua participação, os seus comentários, as suas perguntas. E se hoje você é um profissional do ciclismo, um atleta, um entusiasta, um amador, um amante do ciclismo, muito vocês devem a estes ciclistas. Nesta série, Geração do Ciclismo, nós fomos da atual geração até a geração do ano 2000 e chegaremos até hoje, o último programa, a geração de 1950. Hoje, nosso último programa da série, eu já estou com saudades. Confere aí a nossa vinheta. Gerações do Ciclismo, a história do ciclismo contada pelos campeões de 6 gerações. Apresentação Cíntia Duarte, com participação especial de Adir Romeu. Patrocínio Go Cycle Studio, apoio cultural Bike Shop Barigui, seu mais novo centro de ciclismo em Curitiba, e Mauro Ribeiro Sports. No programa de hoje, homenagearemos toda a geração brasileira do ciclismo da década de 1950 através dos nossos convidados. Ao vivo aqui comigo hoje no estúdio, o senhor Kalkbrenner. Por telefone, nós falaremos com o senhor Emiliano Davi. E também teremos a participação super especial do seu Valdemar dos Santos, lá direto de São Paulo. E aí, um pouquinho antes da gente fazer a nossa atual corriqueira introdução, eu gostaria de fazer e dedicar esse programa, fazer uma homenagem e dedicar o nosso programa a um ciclista que deixou aí o nosso pelotão na semana passada. Ele foi um guerreiro na vida, lutou quase toda a vida pela saúde e achou na bike uma grande aliada para o controle da sua doença, que era a diabetes. Então, o nosso programa de hoje é dedicado à memória do senhor Carlos Alberto Boneto Gronchowski, carinhosamente chamado de Seu Carlinhos, um ciclista apaixonado pelo esporte e que infelizmente nos deixou semana passada. Ele era aí um entusiasta, corria nas categorias Master, foi várias vezes campeão na categoria Master e estava sempre presente nas competições, extremamente querido por todos. Então fica aqui os nossos sinceros sentimentos à família e a nossa carinhosa lembrança do grande sorriso do seu Carlinhos e da enorme generosidade que ele tinha com o ciclismo paranaense. Bem, mestre Adir Romeu, que ele não fala apenas de história. O Adir Romeu, ele é a história do ciclismo. Mestre, o que temos para hoje, para essa geração homenageada e lembrada, a geração de 1950? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Rádio Pedaleira. Boa tarde, Rádio Cultura, amigos do ciclismo. Estamos aqui para dar abertura e encerrar aí o programa das gerações. Parabéns, Cíntia. Vamos finalizando já isso aí de uma maneira sensacional. E entramos aí na década de 50. A década de 50, podemos dizer que foi a década de ouro, né? Lá em todas as décadas com a sua logomarca, essa logomarca que eu queria atribuir à década de 50. Década de ouro porque ela teve uma transição dos anos 40 para
dos anos 50. Vocês vão ter aí ilustres pessoas falando com vocês. Parabéns ao Kalkbrenner, José Kalkbrenner Filho, um grande fotógrafo, um dos melhores ciclistas e velocistas do Paraná, Brasil. E Emiliano Davi também, que foi um grande ciclista e também dirigente, presidente da Federação Paranaense em 1980, 82, 83. Ele foi meio desbravador aí na época que o Mauro Ribeiro foi campeão do mundo. Então, esses dois personagens, mais uma série de pessoas que fizeram parte, Adolfo Bartz, né, nosso saudoso Paulo Bartz, irmão dele, Garibaldo Moio, Adir de Lima, André Nunes da Silveira, né, nosso amigo técnico, dirigente do Morgenal, recordista da hora. Então, são pessoas ilustres. Por que década de ouro, né? Década de ouro porque estes personagens foram, além de corredores de bicicleta, foram os dirigentes das federações sucessivas. Foram as pessoas que desbravaram a parte organizativa da federação. Foram dando respeito. Ela foi fundada em 53, na transição. Essa década marcou a sua época, porque tinha uma relação muito grande com a política, com os jornais, tinha muita matéria jornalística, rádio, né? E isso daí foi promovendo a cada dia essa geração. E essa geração foi ocupando o seu espaço, né? E daí, na sequência, né, tivemos vários presidentes nessa década. O primeiro presidente da história foi Valdemar Zardo, o vice-presidente era Garibaldo Moio, que fez o estatuto da federação no ano de 53. Aí, em 54, eles foram reeleitos, daí houve uma transição. João Silveira Filho, do jornal Paraná Esportivo, assumiu 6 meses, convocou a eleição. Em 54 voltou Valdemar Zardo. 55 tivemos Valdemar Zardo sucessivo, reeleito. Em 56, Bonde Carneiro. 57, tivemos 2 anos seguidos Gilberto de Abreu Pires, um personagem grandioso dentro da política, né? Foi dirigente do governo Geisel, no alto escalão, era uma pessoa, teve ligação com a CBD, foi uma pessoa que inclusive fez o primeiro congresso de ciclismo no Paraná. O primeiro congresso de ciclismo do Brasil foi aqui no Paraná, em Curitiba. Ele foi o presidente do congresso, inclusive constou com João Avelange, uma série de personagens políticas e esportivas fabulosas. Então o Paraná sempre foi desbravador. E finalizou com Dino Brassac no ano de 59. Ele era um dirigente do SESI, inclusive as provas do SESI que surgiram na época em virtude da sua presidência, que se estendeu ainda em 1960, que foi o primeiro ano da década, né? Então esses personagens foram importantíssimos, porque além de corredores, duraram no ciclismo até nos anos 80. Inclusive esse grupo dos anos 50 foi o que idealizou o projeto do velódromo. Lá em 1954, no jornal, publicou a matéria, dia 24 de agosto de 54, publicou uma matéria dizendo que o velódromo ia sair. Ele saiu em 18 de março de 1979, realizado com esse grupo aí dos anos 50. Parabéns, Calque, Emiliano, André, Jaime Nunes da Silveira. Desculpe se eu vou esquecer algum outros personagens, mas foram esses responsáveis que trabalharam do ciclismo paranaense. Um abraço e bom programa para vocês. Agora contem a história de vocês aí, que é em detalhes. Um abraço a todos. Obrigada, Dirmo Romeu. Então, aqui ao vivo comigo no estúdio, o senhor Kalkbrenner, que eu tenho a honra de receber. Ele que foi vice-campeão brasileiro em 1950, campeão paranaense de resistência em 1951, campeão paranaense de contrarrelógio também em 51, medalha de bronze no Sul-Americano em Montevidéu, na prova australiana em 52, vice-campeão brasileiro de velocidade em 1954, foi integrante da seleção brasileira de 52 até 57,
também em 55, Seleção Brasileira em Caracas, foi dirigente da Seleção Brasileira de Júniors na cidade de... Ai, meu Deus, tomara que eu acerte o nome da cidade, porque eu estou aqui com o alemão. Leipzig, acertei? Leipzig, na Alemanha em 1981. Então, senhor Kalk, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, Cíntia. Muito obrigado por ter me convidado e também quero agradecer antecipadamente o Emiliano Davi, que me telefonou dizendo que você queria me entrevistar. E ontem eu falei com o Adir disse, pois é, o Emiliano era para ir, mas ele não quis participar, então... Não, mas ele vem pelo telefone, daqui a pouco a gente liga para ele. E a gente estava comentando, enquanto o Adir falava, do senhor Silveira, e o senhor me falou que foi por causa dele que o senhor veio para o Brasil. Com que idade o senhor veio para o Brasil? Não é que eu vim para o Brasil, eu estava no Brasil. Acontece o seguinte... estava no Brasil. Foi um campeonato em Montevidéu, o primeiro que eu fui, que foi em 52, e eu estava começando no ciclismo, estava com alguns anos só, e esse João Silveira era jornalista do Paraná Esportivo. Então, quando eu estava em Montevidéu, eu estava andando bem de bicicleta naquela época. Quer dizer, estava no início, né? E eu... O senhor tinha que idade? Eu estava com 20 anos. 20 anos. E aí eu tinha lá o Penharol, que é aquele clube de futebol, que tinha uma equipe de ciclismo. E aí tinha um fotógrafo, que coincidência, eu trabalhava em fotografia já naquele... o senhor também é fotógrafo, para quem por um acaso não conheça o senhor como fotógrafo. Mas naquela época eu estava trabalhando em fotografias de cópias de amadores e tal. E aí esse fotógrafo era um alemão, mais uma coincidência, né? E era um sujeito que morava só com a mulher dele. Aí comecei a entrar em papo com ele, falando com ele e tal, e aí o Penharol até me fez uma proposta de eu correr no Penharol. Aí daí esse alemão disse assim, venha morar na minha casa. Aí eu resolvi ir para Montevidéu. Aí quando cheguei em casa, falei para meus pais, digo, olha, eu vou morar em Montevidéu. Não, você está ficando louco. Digo, não, sei lá, me fizeram uma proposta e estava tudo acertado, até tinha uma pessoa que vinha em buscar de motorhome. Daí veio o Silveira na história. O Silveira era jornalista, que me conhecia, e aí ele disse, não, Kalkbrenner, você não vai para Montevidéu. Você está começando a correr bem agora, você vai ficar aqui. E digo, Silveira, eu não tenho mais nem emprego, porque eu já pedi a minha demissão no Carlos Botim, onde eu trabalhava, que era um laboratório de fotografia. Uhum. Eu já pedi a demissão, não tenho mais emprego. Ele disse, não, então é o seguinte... Aí vem uma história. O Fugiato era um fotógrafo da Gazeta do Povo. O Fugiato foi um fotógrafo famoso aqui. E ele tinha saído da Gazeta. Daí ele disse, não, você vai trabalhar na Gazeta como fotógrafo. Eu digo, mas Silveira, eu não sou fotógrafo. Eu entendo de máquina fotográfica, eu sei usar uma máquina fotográfica, mas eu não sou fotógrafo. Não, você vai trabalhar lá e vai trabalhar no Paraná Esportivo, porque o Paraná Esportivo, ele era do Mugiati Sobrinho, que era diretor da Gazeta do Povo, e do Ezio Zanello. E o Silveira era o jornalista de lá. Daí ele disse, não, você vai trabalhar no... Aí eu acabei sendo jornalista naquela época. Olha só. Fui trabalhar na Gazeta Então as coisas Povo. Aconteceram simultaneamente, no mesmo momento. A sua ascensão como ciclista e também na carreira como fotógrafo. E daí eu entrei no jornalismo e sem saber fotografar. Quer dizer, sabia. Sabia mais fotografar ou mais pedalar? Não, acho que eu andava mais de bicicleta do que fotografia. Mas então você vê, o Silveira realmente foi a pessoa que me segurou no Brasil, senão hoje eu não estaria aqui provavelmente. Entendi. E assim foi. E o seu Kalk, ele trouxe aqui pra gente, eu vou mostrar aqui pela nossa câmera, para quem está nos assistindo pelo Facebook, ele trouxe um álbum maravilhoso e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse álbum e de algumas coisas que aconteceram ali que estão devidamente fotografadas e documentadas, mas antes a gente vai chamar um intervalinho e já voltamos. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Oi, eu sou o Plá e também estou aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Tem que ter moral.
seu portão eletrônico e vidro fumê. Quero de verdade. Quero água limpa de verdade. Quero um ar puro de verdade. Quero um futuro de verdade. Quero um abraço de verdade. Quero mais amizade de verdade. Quero felicidade de verdade. Quero mais liberdade de verdade. Eu quero de verdade. Escola Gaia para uma infância de verdade. Escola Gaia, Centro de Educação Infantil, Rua Euclides da Cunha, 874. Telefone 3339-7816. Rádio Cultura, a mais livre de todas. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Estamos de volta e o papo não acaba aqui. Durante o intervalo a gente estava conversando e o seu Kalkbrenner trouxe, falei antes do intervalo, ele trouxe um álbum com muita história. Eu fiquei interessadíssima. E uma história que eu acho que pode até ser, será que é a mais marcante, que é essa competição de 6 dias num velódromo. O senhor quer contar um pouquinho? Eu achei muito interessante. Infelizmente foi um acidente, mas eu achei muito interessante a prova. Essa prova é uma prova de 6 dias, isso é uma prova que está sendo disputada hoje ainda. Sim. A forte era justamente na Europa, em Berlim. Que era em Londres, eu acho que acontece, né? Não, em todas as cidades ainda acontecem. Ainda tem os 6 dias. Mas os 6 dias eram o seguinte, você corria em dupla. E eu aqui acabei fazendo a dupla teuto-brasileira, que era o Adolfo Bartz e eu, Kalkbrenner. Então eram 2 alemães nascidos no Brasil. Então o organizador da prova achou para pôr o nome Teuto-Brasileira. Então ele era o meu companheiro. E a gente corria da seguinte forma: a prova começava normalmente, vamos dizer, às 6 horas da tarde. Ela ia até 1 hora da manhã, 1 hora e pouco, mas sempre revezamento, né? A gente revezava na pista, né? Com o companheiro. E aí a gente dormia na própria pista. O senhor me mostrou essa foto, eu fiquei impressionada, como se fossem tinha umas cabaninhas, umas cabaninhas de madeira, né, que tinha um beliche dentro do velódromo. Dentro do velódromo, a gente dormia lá dentro. E então essa prova interrompia 1 hora da manhã, ou às vezes antes, e no outro dia ela começava de novo, mas um corredor ficava andando na pista. Isso não é mais hoje assim. Hoje é diferente, hoje é interrompido. Eles interrompem. Mas naquela época o corredor ficava andando. Não parava. E o outro dormia. 6 dias? E depois o outro levantava. Era 6 dias essa prova. E daí tudo bem. Então nós éramos 13 duplas dentro do velódromo de 135 metros. Em torno da cancha. 135 metros. Para quem não sabe, hoje os velódromos são de 250 metros. Esse nosso aqui em Curitiba é de 333. Né? Então, esse velódromo foi construído dentro do Maracanãzinho, em torno da cancha de basquete. E daí iniciou a competição e tinha as chegadas da noite, que contavam pontos, né? E na primeira chegada da noite, estava correndo corredores italianos, estavam correndo chilenos, estavam correndo argentinos. E eu sabia que o Mario Gella, que estava lá, que era o campeão do mundo de velocidade, mundial, o italiano. E eu me preguei na cola dele, né? Claro, ficou na roda dele. Eu digo, e em plena chegada, um chileno que estava atrasado atravessou a pista e nós entramos no meio do chileno. E aí caímos fora da pista. Então, caiu todo mundo. Caíram quantos? Caíram mais, mas caíram para dentro da pista. E eu e o Mario Gella caímos para fora da pista. Que altura? Mais de 3 metros era a altura. E aí machucou? Sim, eu não fraturei a clavícula, mas fiquei deslocado. E o Mario Gella pegou a ripa que eu quebrei com o ombro e deu mais de 25 pontos na barriga lá. Vocês quebraram o guarda-reio, no caso, e foram lá para baixo. E daí essa corrida, aí aconteceu o seguinte, eu não continuei, nem o Mario Gella. Então eles fizeram assim, o corredor que estava correndo com o Mario Gella era um chileno, massanês. E eu estava correndo com o Adolfo Bartz. Então a dupla depois ficou Massanês e Adolfo.
Daí eles pegaram os dois e fizeram uma outra dupla. É uma prova muito interessante, sabe? Muito legal, muito legal. E essa prova, quem ganhou no final foi o Rigoni, que era o máximo em prova de 6 dias, que era um italiano, junto com o Claudio Rosa, que eu considero até que era o brasileiro com o italiano. Depois eu vou fotografar, a gente tem fotos, né? O senhor tem no seu álbum, eu vou fotografar para quem ficar curioso. É impressionante mesmo o velódromo e como que aconteciam essas provas Mas lá. daí essa prova foi ganha por esse... Era Rigoni o nome dele, não Rigoni. é aquele Rotrock, não. Era o Rigoni e o Claudio Rosa, que para mim o Claudio Rosa foi o melhor corredor brasileiro que apareceu até hoje. Até hoje, Cláudio Rosa. Para mim, que Sim. participei dele. Depois vieram outros, Sim. mas o Cláudio para mim foi realmente um grande corredor. E seu Cal, que o senhor falou do seu Emiliano, o seu Emiliano está no telefone aqui e a gente pode conversar com ele. Então. Seu Emiliano, boa tarde. Boa tarde, Cíntia. Tudo bem com o senhor? Tudo em ordem. Estamos aqui aguardando. Então, agora já estamos no ar aqui e o seu Cal que está lhe escutando aqui. O senhor também foi campeão sul-americano por equipe, né, na modalidade de estrada lá em 1958. Foi seleção brasileira também, paranaense. Ficou ali entre os 10 melhores numa 9 de julho que eu perguntei para o senhor falou que era a mais marcante. Né? E olha, Cíntia, corri com esse famoso ciclista Claudio Rosa aí. Sim. Disputando o brasileiro e fui o terceiro, só perdi para ele. Olha só, o seu Cal que falou que para ele foi o melhor corredor de todos os tempos. Esse foi o meu adversário na pista. Nada fácil. O senhor que era um estradista, né? O senhor se defendia bem nas subidas e nas descidas e tinha um passo bom. É isso? Normalmente o estradista ele é um bom perseguidor também. Aham. Claro, né? Tem esse passo. Isso. E a gente conversou por telefone, achei interessante que o senhor, além de ser um grande corredor, depois o senhor, junto com o seu Calc, foram dirigentes e técnicos de equipes e da seleção paranaense também. Sim, isso, Cíntia, agora já nessa época de 1980. Sim. Nós éramos presidente da Federação Paranaense de Ciclismo. Eu fui presidente de 80, 81 até 83. Sim. E em 1981, o Calker me ajudou muito. Ele me auxiliava. Nós fomos levar uma delegação para São Paulo de Kombi. O senhor lembra disso, seu Calc? Lembra? Cacho de banana. O cacho de banana. Conta essa história, por favor. Pode perguntar para o seu Calque aí que os ciclistas estavam com fome e nós não tínhamos chegado no restaurante ainda. Quem eram esses ciclistas, seu Emiliano? O senhor lembra? Esses ciclistas eram o Jamor Júnior, Marcos Mazarão e Pujuca. Esses ciclistas eram em 1981. Estes mesmos ciclistas, depois nós formamos outra seleção, que foi em 82, mas aí já é outro papo. E nessa Kombi, vocês estavam indo de Curitiba para São Paulo, para o brasileiro. Para o brasileiro. E aí deu fome em todo mundo, para variar um pouco, né? Ciclista está sempre com fome. E banana era o melhor alimento de ciclista. Banana é o melhor, mas conta qual que foi. Eles estavam com fome. Compramos um cacho de banana, penduramos dentro da Kombi. e aí eu me lembro que o Calque falou assim: vocês vão comendo a banana aí até nós chegarmos no restaurante. E deu certo a estratégia? Deu certo porque eles andaram muito bem na prova. Nesse campeonato eles tiveram 2 ou 3 medalhas de ouro. E 82 foi outra conversa, foi outros ciclistas. Sim. Também foi outra coisa. Viu como a banana funciona? Diferente. A banana é ótima. Eu treino todo dia, levo uma banana, porque para mim é o melhor alimento que tem para o ciclista. Seu Emiliano, o senhor me contou também uma outra história de quando vocês eram dirigentes e técnicos e integrantes da federação, que vocês levaram, não sei se é essa mesma equipe, e o senhor fez uma promessa para eles. Sim, já me lembro. Essa delegação foi em 1982
Nessa delegação tínhamos 8 ciclistas, um técnico, mecânico e um dirigente, que era eu. Antes de nós sairmos de Curitiba a São Paulo, eu enviei essa equipe todos de ônibus. Sim. E quando eu cheguei na rodoviária, eu vi aqueles garotos assim, todos contentes, e eu fiquei também emocionado e disse para eles o seguinte: olha, eu vou fazer uma promessa, hein? E vou cumprir. Se vocês me ganharem 3 medalhas de ouro, vocês vão voltar tudo de avião. Coisa boa. Daí passou, no dia seguinte eu cheguei em São Paulo, fui visitar eles no hotel, e o Jamur já logo perguntou: seu Emiliano, está de pé aquele papo lá que nós conversamos ontem? Que papo? Aquele papo de 3 medalhas. Foi dormir com isso na cabeça. Claro que tá. Se vocês ganharem 3 medalhas de ouro, vocês vão voltar tudo de avião. Eles foram para a prova, ganharam 1 medalha, 2, 3, 4, 5. Das 6 medalhas em jogo, nós ganhamos 5 de ouro. Uau! Bruno Calói me perguntou: Emiliano, o que é que você fez com esses guri? Nada, só prometi para eles voltarem de avião. Aí o Bruno chamou o secretário e disse assim: quantos são da delegação? Você já tem passagem? Digo, não. Quantos são da delegação? São 11. Secretário, compra 11 passagens de avião para enviar todos os ciclistas do Emiliano para Curitiba. Coisa boa! Foi uma festa. E nessa equipe nós tínhamos aí o Jamur Júnior, Mauro Ribeiro, o Maurício, tínhamos o Werneck, o Grassi, o Lichette. Sim, eu lembro. Ciclistas aí, eu me lembro tudo deles. Foi muito lindo. E o técnico era o Adolfo Bart e o mecânico era o Adir Romeu. Que legal, o Adir era mecânico. O Adir Romeu era mecânico. Esse Adir é demais, né? Por isso que ele sabe tanto, né, de ciclismo. Passou por todas as esferas. Por todas. Nossa, o Adir Romeu, ele realmente é um apaixonado pelo ciclismo, né? E o senhor, como corredor, o senhor me falou que a prova mais marcante foi uma 9 de julho que o senhor foi. Olha, eu fui uma 9 marcante, corri, eu acho que 2 ou 3 9 de julho. Aonde que era 9 de julho nessa época? Saía na Paulista, em São Paulo, descia Interlagos e dávamos uma volta lá embaixo no autódromo. Quantos quilômetros? Naquela época era 66 quilômetros. Subíamos aquela Brigadeiro Franco, a Brigadeiro Luiz Antônio. E a chegada era em frente da Gazeta Esportiva em São Paulo. Essa prova foi marcante porque nós viemos para a chegada em torno de uns 5, 6 ciclistas. E a gente escaparam. A gente entrou nesse pelotãozinho. Ganha por um ciclista uruguaio. Naquela época, Cíntia, vinha ciclistas da França, Portugal, Itália. E essa prova que eu corri tinham 413 ciclistas. Uau! Eram muitos. Então, essa foi uma prova marcante que me marcou muito. Agora, a prova que também me marcou muito foi os 2 grandes prêmios que eu ganhei, a Café Alvorada aqui em Curitiba. O seu Calco trouxe o álbum dele, tem algumas fotos de primeira página desse grande prêmio. Ele também ganhou, o senhor também ganhou, né, senhor Calco? Sim. Mas o que ele está falando é Alvorada, isso já é uma outra prova. É outra prova. O grande prêmio Prosdóximo. É o grande prêmio Prosdóximo. Esse também nós participamos, eram 100 voltas em volta da Praça Rui Barbosa. Também eram 66 quilômetros. Eram provas assim sensacionais, aonde a gente via que o público se aglomerava e torcia com entusiasmo. Né? Eu vi nas fotos que o seu Calco trouxe aqui. Então é lindo. A gente tem essas lembranças, né? Que máximo. E essa prova de 180 quilômetros lá em Interlagos foi o sul-americano? Isso, essa é a prova na Campeonato Brasileiro de Ciclismo, era em Interlagos. É duro. Interlagos é difícil, hein? 180 quilômetros, nós partimos às 10 horas da manhã
E como a prova passava meio-dia, era um sol muito forte de novembro, mês de novembro, os atletas, dirigentes jogavam baldes d'água Uau. nos ciclistas para Sim. poderem Aguentar o calor. aguentar o calor. Não, eram passagens lindas. E eu me lembro de um grande ciclista que foi Maurício Mata, mexicano. E outro grande ciclista foi Ernesto Contreras, um argentino. Esses dois ciclistas me marcaram muito. Incomodavam aqui. Eram muito. O Maurício Mata era um estradeiro muito bom e o Ernesto Contreras era velódromo. Que máximo. Não, Seu Emiliano, a gente gostaria de convidar o senhor, se o senhor puder ficar no telefone. Assim, E a gente vai conversar com o seu Calco também. E se por acaso alguma história se cruzar, o senhor fique à vontade para entrar na nossa conversa aqui. tá bom, vou ficar aguardando e ouvindo. Então tá bom, seu Emiliano. Qualquer coisa o senhor obrigado. fala aí. Hein, seu Calco, vamos voltar para sua história? Onde que nós estávamos? Por enquanto ainda estou na saída. Tá na saída, então vamos para frente, vamos para frente. Qual que é a sua corrida mais marcante? Essa do velódromo dos 6 dias? O senhor correu uma prova só dessa dos 6 dias? Só uma prova. Aliás, no Brasil só teve depois, eles fizeram depois mais umas 2. Fizeram uma vez em São Paulo. Depois parou, nunca mais fizeram, porque esse velódromo era construído e desmanchado, né? Ele era de madeira, né? Então, Ele não era fixo. Não, eles desmanchavam ele. Tanto é que ele estava dentro do maracanãzinho, desmanchava e tal. Você diz a prova mais importante, olha, para mim essa foi uma prova realmente importante, eu era bem jovem e tal. Mas, eu não sei, eu acho que a primeira vez que eu fui a Montevidéu, para mim lá foi o mais importante. A mais marcante. Por quê? Porque eu era um guri, nunca tinha ido para o exterior, né? E aí já era uma viagem internacional. Você imagina, uma viagem internacional para Montevidéu. Sim. Mas para mim representava. Claro, não, Meu mas pai nos levou no aeroporto e tal. Então essa foi uma história, para mim, marcou muito mais. Depois foram outras coisas, depois a gente viajou em outros lugares. E o senhor correu 10 anos de bicicleta? Eu comecei em 47 e terminei em 57 em Montevidéu. E por que acabou? Não, acabou porque eu acho que era hora de parar. E daí eu estava O senhor começando estava a com trabalhar. quantos anos nessa época que o senhor Aí parou? eu estava com 20... O senhor começou com Não, eu estava com 28 anos. 28, quase 30. E aí eu entrei no trabalho, né? Aí eu comecei a trabalhar e aí... Calque, lembra-se? Depois eu voltei, né? Calque, lembra-se? Calque, Fala. lembra-se? Aonde era disputado esse quilômetro, a prova de velocidade, era ali na Vitor do Amaral. Não, mas isso foi depois, Emiliano. Sim, eu me lembro ainda que eu participei com você, eu acho que as últimas provas que você estava... Bom, se você participou comigo, você perdeu. Com certeza, porque... Com certeza. Eu não era. O senhor Emiliano não era um velocista, o senhor era, senhor Calco? Sim, Qual que era a sua Era uma característica? especialidade, né? Uhum. Mas, viu, Emiliano? Oi. O negócio é o seguinte, os 200, os 1000, a prova de velocidade começou, na realidade, na Carlos de Carvalho, em 1948, no Campeonato Brasileiro de Ciclismo, que ganhou o Álvaro Ferreira da Costa. Sim. Isso foi na Carlos de Carvalho. Tá? Sim, eu me lembro. Aí eu ainda não, eu corria, mas eu não era da seleção paranaense. Na seleção paranaense era o Paulo Bartz, aí tinha O Ebles Dobler. o Valdemar, que era o meu cunhado, também correu, o Becker, né? Mas enfim. E na velocidade, o Meia correu, o Oswaldo Mater, né? Mas ganhou o alvo dele. E depois nós fizemos os campeonatos paranaenses na Carlos de Carvalho. Começou na Carlos de Carvalho os campeonatos paranaenses, onde eu ganhei 2 lá. Depois teve no Baldino do Amaral, que você falou, que eu ganhei do Jakulinski lá. Até eu mostrei para a foto. Isso, me lembro. E daí a gente fez lá em cima, mas porque a prova era feita também em 1000 metros, né?
É. Só que na Carlos de Carvalho não era 1000, na Carlos de Carvalho dava 700 metros, a gente, porque Tinha um corte. não precisava na realidade também, né? De todos os 1000 metros. Então foi uma competição assim. Senhores, vocês me dão uma licencinha que a gente precisa só um minutinho só para um break. Seu Emiliano, não saia daí. A gente volta em 1 minuto para o ar. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Tem gente contando as horas, dizendo que não tem mal, e eu aqui no quintal, contando formigas de cócoras. Wagner Hengel. Aviso de desligamento Cossel. A Companhia Campolarguense de Energia, Cossel, informa que o fornecimento de energia será interrompido em Campo Largo para a realização de obras de melhoria e ampliação na rede. Dia 10 de agosto, das 9 às 14 horas, na Estrada da Ratada e das 10 às 12 horas em todo o bairro Vila Torres. Dia 11 de agosto, das 9 às 13 horas, na Estrada do Retiro. E dia 12 de agosto, das 9 às 15 horas, na Estrada dos Lípica. Mais informações no site www.cossel.com.br ou aplicativo Cossel Mobile. Você está ouvindo Rádio Cultura 930 AM. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Estamos de volta e o tempo está voando aqui na geração 1950, ao vivo aqui no estúdio comigo o senhor Kalkbrenner e por telefone o seu Emiliano Davi. Temos também as participações aqui pela nossa live no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. O Adir Romeu está falando que o Kalk correu o primeiro campeonato brasileiro realizado no Paraná, aqui em Curitiba, em 1948. Ele também disse que os brasileiros de ciclismo tiveram sua primeira edição em 1938 e eram de 2 em 2 anos. O primeiro campeão de estrada da primeira categoria, que existiam 2 categorias que eu já aprendi nesses programas anteriores, tinha 18 anos e era da família de ciclistas de São Paulo, família Bergamo. O senhor lembra disso, senhor Kalk? Dos ganhadores da família Bergamo do primeiro... O Bergamo, mas eu não sei, o Bergamo era antes da minha geração. Entendi. Não da minha geração. 1900... Você gosta de geração? Eu, na realidade, seguia de 40 geração para 47, que eu comecei em 47, né? Uhum. E vocês estão falando da geração de 50 de até 50. 60. Mas a gente tentou mensurar, né, as gerações, mas é que vocês têm sempre todos os convidados aqui das gerações têm um pé em cada geração. Então a gente meio que dividiu. Eu lembro que até o Renan Ferraro ficou bravo que ele não era da geração de 1970. Ele queria ser da 1980. Mas aí, 1980, eu trouxe o Mauro Ribeiro. Então, Mas grande... essa que ele fala do Bergamo lá, isso foi antes, porque na realidade o Campeonato Brasileiro de Resistência, aqui em Curitiba, que eu comecei, que eu me lembro, não terminou aqui em Curitiba. Ele foi uma prova que era entre a Comendador Araújo com a Vicente Machado, dava a volta ali em cima da José Sampaio. E essa corrida correu o Becker, que é um corredor que tinha um dedo a menos, inclusive, na mão. E daí ele caiu e alguém noticiou que um paulista derrubou ele e que não foi a realidade. E o povo que estava na Carlos de Carvalho acabou com a corrida. Essa corrida não terminou. Os caras tiveram que correr, porque daí o pessoal queria bater nos paulistas. A assistência. Meu Deus, sério? E daí eles acabam correndo com a bicicleta para dentro das casas que tinha lá, tudo mais. Nossa, que loucura. E a corrida não terminou. Tinha uma rixa, assim, uma briga entre paranaenses e paulistas? Sempre teve. Né? Então o que aconteceu? Que esse campeonato não terminou. Esse de resistência não terminou. O Adir está falando que essa história ele tem no jornal. Pois é, ela não terminou. E daí o que aconteceu? Inclusive, eu tenho um troféu de vice-campeão
de equipe que seria dessa prova. Aonde é que eles me deram esse troféu? Em Porto Alegre, 2 anos depois, que eu fui correr o Campeonato Meu Brasileiro, Deus. lá, a primeira vez que eu corri um brasileiro. E fui vice-campeão brasileiro de estrada, não de velocidade. E como eu fui o segundo colocado, e essa taça estava disponível, o pessoal da confederação me deu para mim a taça. Eu estou com essa taça lá em casa. Ah, que máximo, que máximo. A gente tem outras participações aqui. Guilherme Miester. Grande abraço ao senhor Emiliano e ao senhor Kalk. Obrigado. Foram desbravadores do ciclismo no Paraná. E meu falecido pai falava muito deles. Miester. Ele é Guilherme... Master. Não, foi um grande ciclista também. Que legal. E o pai dele foi um cara muito legal, também conheci ele muito. Que bom a gente lembrar, né, de tudo. Na verdade, essa é a proposta nossa aqui, lembrar das pessoas, fazer essa homenagem através de vocês, mas homenageando toda essa geração. O Adir fala que o grande vencedor do GP Café Alvorada, o senhor Emiliano Davi. Em 1982, brasileiro de júnior, nós se ganhamos, voltarão de avião. Ele está lembrando aqui, ganharam 5 medalhas. Que máximo, é muita história. Sabe que eu tenho uma curiosidade, até eu ia perguntar na geração anterior, no programa anterior, e as mulheres? Existiam mulheres competindo nessa época? Não. Não? Nenhuma? Não havia. Nenhuma. Havia torcedoras, né? Aliás, vocês mulheres competir, não. Lá vão vem. tomar conta, porque não é só no esporte. Em todas as áreas hoje, no jornalismo, por exemplo, que eu te falei, raras eram as mulheres. Na Hoje... fotografia, você não encontrava praticamente uma fotógrafa. Hoje está cheio. Então, vocês vão realmente dominar. Ainda bem, nós vamos trabalhar menos. Que coisa boa. E eu sei de uma coisa de vocês dois. O senhor está com quantos anos hoje? Estou com 88. 88. E o seu Emiliano? 82. É um jovem. Não, vocês são muito jovens, que eu sei que vocês viajam de moto por aí. É verdade isso? Sim, viajamos. Eu agora parei. Mas e a bicicleta? A bicicleta estou andando com uma mountain bike aí, mas não ando muito. O senhor anda de mountain bike. E o senhor, seu Emiliano? Eu ando de bike ainda, mas não muito aqui em Curitiba, ando mais na praia. Que máximo. Quando a gente desce, ando bastante mais lá, porque lá é mais livre, menos movimento, não né? tem os carros atrapalhando a vida. Não. Mas de moto também tem um certo perigo aí. Vocês viajam longe? Não, viajávamos, mas muito pouco. Eu não viajei muito, não. Já fizemos um passeio bonito até Lages, descemos o Rio do Rastro, passamos por Tubarão, voltamos por Florianópolis, visitamos amigos do Kalkbrenner em Florianópolis. Fizemos um passeio bonito de moto aí. E ali na Rio do Rastro, existiam corridas antigamente ali? Porque hoje são famosas as corridas da subida da Rio do Rastro. Na minha época, não. Isso já foi bem depois. Aonde se centralizavam as corridas? Não tinha corridas pelo Brasil todo? Não, acontece o seguinte. No Brasil todo, tinha a famosa Volta do Atlântico, que ia de Porto Alegre até São Paulo. Uau! E assim teve corridas em São Paulo de voltas. E aqui nós fazíamos corridas para Joinville também, fazíamos para Ponta Grossa. São Mateus do Sul. São Mateus do Sul. Aqui teve a grande a prova do DR, que foi uma prova que veio de Portunhão, né, Emiliano? Não, e tinha uma que ia até Castro, Ponta Grossa, Castro. Não, mas essa foi depois, mas da DR? A prova do DR, ela terminou em Curitiba. Quem ganhou essa prova foi Oswaldo Mater, o meia. Isso. O Antônio Dias dos Santos, aquele português, que inclusive caiu comigo, nós dois desistimos nessa prova. Ela ia para Portunhão e voltava. O meu cunhado, inclusive, ganhou a etapa de São Mateus, Portunhão. De Portunhão ela voltou para Curitiba e o meia ganhou essa prova. Quantas corridas vocês corriam em média por ano? Olha, eu não sei te dizer assim, em média, eu corria, não eram tantas competições também, né? E na minha área, depois que eu resolvi correr velocidade, praticamente corria muito menos. Né? As provas eram muito mais prova de meio fundo, que seria a prova de 30 a 40 quilômetros, né? E as provas mais longas, por exemplo, uma Curitiba-Joinville, né? Já é uma prova longa, no macadâmia, né?
Não tinha asfalto. Não tinha asfalto. E tinha os carros de apoio? Tinha apoio? Tinha. Claro. Iam o quê? As combis? Tinha outras caminhonetes, acho que a Kombi, nem me lembro da Kombi. E outra coisa, Cíntia, sim. Por exemplo, a prova Café Alvorada, tinha uma época que descia a Serra da Graciosa, saindo sábado aqui às 1h da tarde, chegada em Paranaguá. No dia seguinte largávamos lá 8 horas da manhã para fazer chegada aqui a 1h da tarde de domingo. Uau! E como é que descia? Tinha freio para descer essa Serra da Graciosa? Não, descia na raça mesmo. Né? Você sabe como não tinha ninguém que passava reto assim? Você sabe como é que descia a Serra de Paranaguá? Mas isso não tem nada com o ciclismo de competição. Tá. Os caras tinham freio que era torpedo. O torpedo é um freio que vai na roda traseira dentro contrapé. O contrapé. Tá. E aí, esse não aguentava na descida. Sabe o que eles faziam? Eles amarravam um galho de árvore atrás. Pois sabe que eu ouvi essa história, os nossos ouvintes aqui ficaram impressionados. E ajudava. Não, porque daí ele te freia, né? Vai freando. Meu Deus do céu. Mas isso é história de 1935, 40. Mas eu acho que isso foi um pouco além, porque o nosso convidado aqui de 1960 contou essa história. Porque na bicicleta de competição você não tem esse problema, que você tem 2 freios, que não tem problema nenhum, ainda mais hoje, que é freio a disco, né? O Adir está comentando que a prova de etapas do estado do Paraná, essa prova DR, foi em 1952 e foi a primeira prova de etapas aqui do estado do Paraná. Que máximo. Ele fala também que em 1983 foi oficialmente federada a professora Cíntia Maria Rocha Dutra, a primeira ciclista oficialmente do estado do Paraná. Esposa do professor João Egdoberto Siqueira. Ele fala, o Calque correu em velódromo de terra no bairro do Bacaxiri. Isso não era um velódromo. Isso era de motociclismo. Um autódromo, ele está falando de 2.000 metros. Mas ele não... Autódromo seria automóvel, né? Sim. Aquilo era de motociclismo. Tá. Era do motoclube. Aí nós corríamos lá. Lá teve diversas Mas escorregava demais. Isso foi em 47 e 48, isso aí. E para arrancar, escorregava muito na terra? Então, isso aí escorregava, não escorregava, você andava em macadâmia direto. A gente ia treinar de Curitiba. O senhor Emiliano está rindo. O senhor está rindo da gente, né? Eu estou desesperada com essas histórias de vocês. Pena que nós não temos mais tempo assim, porque essa de Ponta Grossa, de gente ir treinar para lá, tem uma história de um alemão que seria gozadíssimo eu contar. Mas então o senhor conte, a gente ainda tem aí uns minutinhos, manda bala. Não, porque ali é o seguinte, a gente ia treinar, eu saía de Curitiba de manhã cedo, ia para Ponta Grossa, despachava no ônibus da Princesa dos Campos uma pequena mochila não, uma malinha, né? Sim. Com uma roupa para trocar de roupa lá. Ia para um hotelzinho e daí no outro dia voltava, só que dava 140 quilômetros, né? Aí um alemão que resolveu correr de bicicleta, o Johnny Koch, ele resolveu correr de bicicleta aqui. E daí ele andava com a gente. Um dia ele disse assim, Kalkbrenner, eu vou junto com você. Eu digo, Johnny, você não está treinado. Não, mas eu vou. Bom, daí nós fomos. Quando chegou na Serra de São Luís, eu digo, olha, Johnny, eu vou para frente que eu quero treinar. E você vem vindo. Aí eu fiquei lá em cima esperando ele, depois acho que de uns 40 minutos veio ele com a bicicleta na mão, olhando assim, disse assim, que belas paisagens. Empurrando a bicicleta. Não, e ele com a bicicleta na mão. Sim. E daí eu digo, nossa, agora até Ponta Grossa, imagina, né? E a gente estava imundo, né? Porque aquilo era pó. Daí parava onde tinha um rio, eu molhava ele para ele poder chegar em Ponta Grossa. Quando nós chegamos em Ponta Grossa, aconteceu uma coisa incrível. Aí, nós vamos para o hotel. Lá tinha o hotel no centro da cidade, que era o melhor hotel que tinha lá, o Hotel Palace. Era o melhor hotel. Eu digo, mas Johnny, como é que nós vamos para esse hotel? Vamos ao seu hotel. Chegamos lá de bicicleta na mão, sujos. Entramos na portaria. O cara da portaria só olhou, né? E aí o Johnny disse, um apartamento para nós dois. Aí o cara disse, não, está tudo lotado. Daí ele disse, como lotado? Eu sou Johnny Koch,
representante teu do Ville da Alemanha, já estive hospedado aqui. Eu quero apartamento mais caro. Ave Maria. Daí o cara reconheceu que ele é um baita representante de umas empresas Sim. grandes da Alemanha, né? E aí conseguiram o quarto? Daí eles deram um jeito lá e tal, não arrumaram um apartamento. Aí fomos pegar a bicicleta, pôr no quarto do cara, que não, só pode deixar aqui fora. Não, claro que não. Bicicleta vai no quarto, até hoje, é verdade. Daí ele mandou o rapaz do hotel buscar as malas. Ele levou uma mala grande, eu aquela minha mochilinha. Aí ele chegou lá, pediu um gin tônica e veio a mala dele. Ele pôs um terno branco, naquela época. Meu Deus do céu. De gravata impecável. E tudo e tal. Aí nós fomos jantar, a gente jantava no hotel mesmo. Sim. Né? Aí ele, quando eu vou entrar com ele no restaurante, eu não tinha gravata, nem tinha nada, estava com uma calça e né? O cara nos barrou lá. Não pode jantar assim. Como? Chama gerente de hotel. Aí ele chamou o gerente do hotel e providenciar terno e gravata para o meu amigo. Que máximo. Eu fui com o terno do emprestado, gerente. Muito boa história. História. Sim. Né? Sabe que nós temos uma participação rapidinha do senhor Valdemar dos Santos, não sei se o senhor lembra dele. Seu Valdemar, fala rapidinho pra gente um pouco da sua história. Olá, Cíntia. Olá, ouvintes do Pedaleiro da Rádio Cultura de Curitiba. Me iniciei em 1952 minha carreira no ciclismo como ciclista, técnico, massagista, comissário nacional da UCI, depois fui promotor de eventos. Minha maior alegria foi projetar, realizar e dirigir a Volta Internacional do Brasil em 1987, bem como a Volta do Interior realizadas em 10 anos consecutivos, onde eram revelados talentos, pois só participavam as categorias aspirante, novato, veteranos e feminino. Esses 10 anos foram muito trabalhosos e cansativos, pois não havia patrocinadores. E os recursos obtidos eram refeições e alojamento em escolas na época de férias, bem como as inscrições. Depois fui convidado para ser diretor técnico da Federação do Rio de Janeiro. Após 3 anos, fui eleito para presidente da entidade. Retornei a São Paulo e fui convidado a apresentar um projeto a nível internacional ao presidente da CBC, Fernando Nabuco. Foi assim que realizei, projetei e dirigi a primeira Volta Internacional do Brasil em 1987 com 9 países. Pois é, meus amigos ouvintes, essa é uma pequena parte da minha vida e do meu querido ciclismo, onde dediquei e dedico a maior parte da minha vida, pois ainda estou no ativa como presidente do Conselho Fiscal da CBC. Muito obrigada, seu Valdemar. Parabéns pela sua trajetória. Eu já tenho que encerrar o nosso programa. Quero agradecer imensamente a presença do seu Calx. Sobrou. O senhor vem com certeza para um próximo programa. A gente vai contar muita história. Seu Emiliano, muito obrigada. Obrigada, ouvintes. E quarta-feira que vem tem mais pedaleira. Obrigada e tchau, tchau. Obrigado a vocês. Este foi o Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Confira o podcast do programa no site cultura930.com.br. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. ZYJ 232 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. Oi, gente, eu sou Maélio, Ceará do Calamingal. Estou ligado na nossa Rádio Cultura de Curitiba. O consumidor de energia elétrica tem direitos e deveres. Na Copel, o seu direito é nosso compromisso.
Você pode escolher a data de vencimento mensal da conta de luz para que ela se ajuste melhor à sua programação. Dá para pedir a mudança pelo aplicativo ou pela agência virtual em copel.com. É rápido e fácil. Saiba mais no site copel.com/direitos e deveres. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. A próxima hora da programação é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Aquela cruz pesada. A Rádio Cultura apresenta o programa Novo Horizonte, um compromisso com Jesus. A apresentação J. Júnior e a missionária Cíntia. De vitória em vitória, o crente vai. Sua vida é uma bênção, Jesus Cristo na frente e a derrota lá atrás. De vitória em vitória, o crente vai. Sua vida é uma bênção, Jesus Cristo na frente e a derrota lá atrás. De vitória em vitória, o crente vai. Sua vida é uma bênção, Jesus Cristo na frente e a derrota lá atrás. Quando surgem os problemas pra me afligir, se o inimigo levanta, Jesus Cristo garante a vitória pra mim. Na hora do desespero, na hora das provações, nós clamamos a Cristo e saímos cantando com a vitória nas mãos. De vitória em vitória, o crente vai. Sua vida é uma bênção, Jesus Cristo na frente e a derrota lá atrás. De vitória em vitória, o crente vai. Sua vida é uma bênção, Jesus Cristo na frente e a derrota lá atrás. A batalha é grande neste mundo de dor, mas Jesus Cristo me diz que eu sou mais do que vencedor. Se a tempestade é grande, não é preciso temer. Nos momentos difíceis, Ele nos vem socorrer. De vitória em vitória, o crente vai. Sua vida é uma bênção, Jesus Cristo na frente e a derrota lá atrás. Oh, aleluia! Diga assim: Cristo, eu sou mais do que vencedor. Vou seguindo na terra, meu destino é no céu. Jesus Cristo é quem me sustenta de pé. Estou firmado na rocha, ando sempre na luz. Vou seguindo e cantando e dando glória a Jesus. De vitória em vitória, o crente vai. Sua vida é uma bênção, Jesus Cristo na frente e a derrota lá atrás. De vitória em vitória, o crente vai. Sua vida é uma bênção, Jesus Cristo na frente e a derrota lá atrás. Vitória nossa pelo sangue de Jesus.
Muito bem, são 18h07, começando aqui nesta tarde de noite, mais uma edição do Novo Horizonte, um compromisso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse belíssimo hino que você ouviu aí foi o nosso cantor Viana, que cantou de vitória em vitória, belíssimo hino. E as pessoas que estão com Jesus é assim, né? Todos os dias nós escolhemos vitória, então por isso é de vitória em vitória. Aliás, e por falar em vitória, eu quero desejar profetizar a vitória aí, né, para o nosso irmão, o pastor Silvio Sabadin, que está ligadinho com a gente agora. Acabei de fazer uma visita para ele, e aí a irmã Jandira também pediu, olha, ora por mim também, porque eu também estou necessitada de oração. No final do programa, com certeza, vou orar por vocês, esse casal abençoado de Deus, e vocês desde já vão recebendo a vitória, porque a nossa vida aqui na Terra é assim, é de vitória em vitória. Trabalhando conosco aqui nos estúdios da sua Rádio Cultura, o Marquinho, o Marco Aurélio, né? E lá nos transmissores do Pelotense, a nossa direção geral aí é da Isabel e do Maurício. A gerência artística da Mariane, que tem que ligar teu telefone, Mariane, liguei para você, está fora de contato, desligado, né? E também quem está nos acompanhando aí, assistindo de perto aí, claro, nossos ouvintes que são testemunha aí desse nosso trabalho do dia a dia na sua Rádio Cultura. Nesta tarde e noite, comunicação e apresentação desse seu amigo, irmão em Cristo Jesus, J. Júnior. Seguindo em frente, atendendo o pastor Silvio Sabadin. Pastor, receba do Senhor através desse hino, né? O resgate de uma alma que nós vamos rodar. Então receba aí toda a força aí, porque a sua alma também será resgatada pelo Senhor. Já foi, né? Enquanto você viver aqui na terra, louva o Senhor, porque os dias que você vive pertence a Deus e não ao homem. Por isso, tem bom ânimo, tá aí o resgate de uma alma. Uma menina muito linda e do dinheiro, a sua família certo dia abandonou. Disse aos pais, vou viver a minha vida, e pelo mundo dada ela se jogou. Quando alguém falava o nome de Deus, esta menina quantas vezes ignorou. A sua mãe orando dia e noite pra ela voltar, só que ela não voltou. Perdeu respeito e amizade, o seu dinheiro e a sociedade. Ela tinha um berço que era um colosso, ela dormiu e acordou no fundo do poço. Um certo dia, sentadinha na calçada, tão maltrapilha, sem dinheiro e com fome, quando uma voz falou no ouvido dela: tia, levanta, tia, segue aquele homem lhe guiou a uma igreja. Ela chorando dobrou os joelhos no chão. Meu Deus, eu peço, me devolva a minha vida, e eu me arrependo e de tudo peço perdão. Foi perdoada, ali chorando, viu entre lágrimas o pastor orando. Ela conheceu o seu Salvador,